Era uma vez um pedreiro, mas não um pedreiro de construir casa. Essa história é muito antiga. Era um pedreiro que vivia a vida arrancando pedras da montanha com a sua picareta. Era um trabalho muito cansativo, tanto para o corpo como para o espírito. Pedro bate, pedra bate, Pedro bate, pedra bate, Pedro bate, pedra bate, Pedro. Pedro bate, pedra bate, Pedro bate, pedra bate, Pedro bate, pedra bate, Pedro. Pedro é pedreiro, bate com seu malho, pedra o dia inteiro, esse é seu trabalho. Pedro bate, pedra bate, Pedro bate, pedra bate, Pedro bate, pedra bate, Pedro. Enquanto trabalhava, Pedro pensava: puxa vida, por que eu tenho que trabalhar tanto de sol a sol, para no dia seguinte só levar um pedacinho de pão para casa, enquanto tem gente que é tão rica e tão poderosa? Pedro bate, pedra bate, Pedro bate, pedra bate, Pedro bate, pedra bate, Pedro. Um dia Pedro estava trabalhando na montanha com a sua picareta, quando ele ouviu um tumulto danado do outro lado da montanha. Subiu lá no alto e quando ele olhou para baixo, ele viu que estava passando o cortejo do rei, que vinha sentado numa carruagem puxada por 6 cavalos brancos, vestia um manto de veludo, uma coroa de pedras preciosas, e as pessoas atiravam pétalas de rosas para ele e gritavam: "Viva o rei! Viva o rei!" Ai, puxa vida, como deve ser bom ser tão rico e poderoso. Eu bem que queria ser rei, viu? Eu sou Pedro, o pedreiro, de ser Pedro eu me cansei. Agora o que eu quero é ser o rei. Eu sou Pedro, o pedreiro, de ser Pedro eu me cansei. Agora o que eu quero é ser o rei. Só que o que o Pedro não sabia é que aquele era o seu período de graças, onde tudo que ele pedisse seria realizado. Então, quando ele disse essas palavras, ele viu-se subitamente transformado em rei. Pedro agora é o rei, belo e formoso, é quem faz a lei, o mais poderoso. Agora era ele que vestia o manto de veludo, usava a coroa de pedras preciosas, e era ele que estava na carruagem puxada por 6 cavalos brancos. E era para ele, para o Pedro, que as pessoas gritavam: "Viva o rei! Viva o rei Pedro!" E atiravam pétalas de rosas para ele. E para exercer o seu poder de rei, ordenou que fosse plantado um magnífico jardim para ele passear nas suas horas de folga. Estava lá passeando no seu jardim, de margaridas, cravos, rosas, mas dava um sol de lascar, um calor tremendo, e aquele manto de veludo começou a grudar no corpo do Pedro. Aquela coroa de pedras preciosas começou a pesar na sua cabeça. Ele olhou para cima e disse: "Poxa vida, se eu fosse o mais poderoso de todos, nada poderia me afligir. Se o sol é capaz de me humilhar, o sol é mais poderoso do que eu. Eu já disse que eu quero ser o mais poderoso de todos. Quero ser mais do que o rei e brilhar como um farol. Agora o que eu quero é ser o sol. Quero ser mais do que o rei e brilhar como um farol. Agora o que eu quero é ser o sol." Pedro agora é estrela de luz e acalento, nós adoramos vê-la brilhar no firmamento. Agora é ele, o astro-rei, que
mandava toda a sua energia para o planeta Terra, que mandava luz e força para o planeta. Era ele, quando estivesse até com muita raiva, podia incendiar todas as florestas. E o Pedro estava se sentindo muito poderoso e resolveu mirar os seus raios no seu jardim, para que as flores abrissem ainda mais viçosas. Mas quando ele mirou bem miradinho no seu jardim, alguma coisa se colocou na frente dele. O que se coloca na frente do sol e impede que seus raios cheguem à terra? A nuvem! Ora, se a nuvem é capaz de barrar os meus raios e impedir que eles cheguem até as minhas flores, a nuvem é mais poderosa do que eu. E eu já disse que eu quero ser o mais poderoso de todos. Eu quero ser nuvem. Quero ser mais do que o sol e voar na ventania. Agora quero ser nuvem macia. Quero ser mais do que o sol e voar na ventania. Agora quero ser nuvem macia. Pedro agora é nuvem que chove sem parar, regando os canteiros, faz a flor brotar. Agora era ele, o Pedro, que flutuava no céu, pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá. E adorava, sabe o quê? Ficar na frente do sol. Só de birra. Mas aí ele se lembrou do seu jardim e resolveu ir flutuando até lá para chover sobre as flores, deixar a terra fresquinha para que elas crescessem mais fortes e viçosas. E lá foi ele flutuando, mas de repente alguma coisa o empurrava para o outro lado. Ele tentava voar para lá, mas era o vento que empurrava a nuvem Pedro para o outro lado. Ora essa! Se o vento é capaz de me empurrar para o outro lado e não me deixar que eu escolha o meu caminho, o vento é mais poderoso do que eu. E eu já disse que eu quero ser o mais poderoso de todos. Quero ser o vento! Quero ser mais do que a nuvem, bem mais forte, arreliento. Agora o que eu quero é ser o vento. Quero ser bem mais que a nuvem, bem mais forte, arreliento. Agora o que eu quero é ser o vento. Pedro agora é o vento que faz inflar as velas, que invade os aposentos assim pelas janelas. Agora era ele que soprava sobre o mar e fazia as ondas crescerem altas e se esparramarem na beira da praia. Era ele que soprava nas florestas e fazia as árvores dançarem para ele como um grande balé de galhos e folhas. E resolveu soprar sobre o seu jardim para espalhar o pólen das flores. E aí no ano seguinte, nossa, o jardim seria bem maior. E lá foi ele soprar no seu jardim. Tinha algo muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, muito alto, todo de pedra, que impedia que seu sopro chegasse do outro lado. O que será que é tão alto assim que a gente quase não consegue ver o fim, que impede o vento de atravessar para o outro lado? Uma montanha? Ora essa! Se a montanha é tão alta e impede que meu sopro chegue do outro lado, a montanha é mais poderosa do que eu. E eu já disse que eu quero ser o mais poderoso de todos. Quero ser mais do que o vento e vencer toda a campanha. Agora o que eu quero é ser montanha. Quero ser mais do que o vento e vencer toda a campanha. Agora o que eu quero é ser montanha. Pedro é a montanha na qual ele batia, onde o pedreiro ganha o pão de cada dia. Agora ele era assim praticamente um gigante todo de pedra. Nem o sol, nem o vento, nem as nuvens, nada era capaz de incomodá-lo. Nem o sol, nem o vento. O que será? Tentar de novo. Nem o sol, nem o vento, nem a... Um homem arrancando pedaços de mim, eu, montanha, com a sua picareta e me fazendo sentir dor. Ora essa, se esse homem
pedaços de mim e me fazer sentir dor? Esse homem é mais poderoso do que eu? Eu quero ser este homem! Pedro bate pedra, bate. 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 Pedro. E o Pedro voltou a ser um pedreiro, como ele era no começo dessa história. Só agora ele tinha descoberto que ele também era muito, mas muito poderoso. Sou mais do que montanha, pois nada me abateu. Viver é a façanha. Sou Pedro, eu sou mais eu. Sou mais do que montanha, pois nada me abateu. Viver é a façanha. Sou Pedro, eu sou mais eu. Pedro bate pedra, bate. Pedro bate pedra, bate. Pedro bate pedra, bate. Pedro. Essa história chama-se O Pedreiro. É um conto da tradição judaica que eu me inspirei nesse livro aqui, da Esther Becker, que é um livro que eu adoro, chama-se Encontrando o Paraíso. Tem várias histórias da tradição judaica aqui nesse livro, muito bem recontadas pela Esther Becker. E o Sérvulo Augusto e eu fizemos uma adaptação, que está aqui no CD Canções do Faz e Conta, essa adaptação musicada. Então quem gosta de contar a história com música, pode aproveitar essa versão que a gente fez aqui, que está no CD Canções do Faz e Conta. Quem prefere contar só com o livro, com as palavras, sem a música, pode usar essa versão aqui, que é muito bacana, da Esther Becker. E o que a gente podia fazer, né, em termos de atividade para usar essa história? Eu gosto muito de brincar da história de literatura comparada com as crianças. Tem que crianças um pouco mais velhas, a partir dos 9 anos, 8, 9 anos, a gente já começa a poder conversar sobre as narrativas. E eu adoro pegar contos de várias culturas que trazem a mesma temática, ou a mesma história sendo contada por vários pontos de vista em várias culturas diferentes. E eu achei uma versão dessa história do pedreiro nesse conto aqui, Contos Populares Chineses. Tem uma história do pedreiro ambicioso. Tá aqui, ó, o ambicioso pedreiro. Ela começa um pouquinho diferente, porque é um pedreiro que constrói casas, que faz reformas, e um dia ele, vendo a casa, constrói uma casa muito suntuosa, né, pro homem que o contrata, ele fica morrendo de inveja daquela casa, ele deseja ter uma casa como aquela. E ali os deuses imortais então fazem com que ele seja rico e tenha uma casa como aquela. Mas aí, por uma série de coisas, ele acaba sendo humilhado. Nessa história aqui tem umas outras peripécias que não tem na história do pedreiro, porque ele tem uns castigos que ele sofre. Mas depois de um certo ponto da história, quando ele vê aqui um mandarim, que ele deseja ser um mandarim, aí começa a sequência igualzinha à história do pedreiro. Ele quer ser um mandarim, que é uma espécie, é o rei, né? É o que manda, né, na China, e aí depois ele quer ser o sol, e aí depois ele quer ser a nuvem, depois ele quer ser o vento, e vai uma sequência igualzinha, ele volta a ser um pedreiro como ele era no começo da história, né? E no final da história ele era um pedreiro muito habilidoso, e depois de sofrer tantas adversidades que ele sofre, ele aprende também por uma série de castigos que essa história aqui imprime sobre ele, e ele valoriza o seu saber e passa a ter prosperidade a partir do trabalho que ele exerce e tal. Então eu achei muito interessante que dá pra gente contar, primeiro, descobrir, né, como é que é essa cultura chinesa e trazer um pouco esse repertório, né, essa referência de uma outra cultura diferente, ver como é que uma cultura tão diferente da cultura judaica, né, aborda o mesmo tema, né, uma reflexão que é parecida, mas que eu acho que acabam trazendo pontos de vista às vezes um pouco diferentes por conta da sua diferença cultural, né? E não existe uma coisa melhor, uma coisa pior, são diferentes, né? São outros olhares sobre o mesmo tema. Então acho que é bem bacana se a gente puder ler uma história, ler a outra e depois fazer um trabalho ali de ver o que é igual, o que é diferente. Mas aqui, olha, aqui ele foi punido, aqui não. Será que é ruim ser ambicioso? Qual é o limite da ambição? Dá para discutir, inclusive, questões sociais, questões comportamentais. É uma história que eu acho que... Será que voltar para o mesmo lugar e perceber o quanto ele era poderoso, será que é uma acomodação ao que ele já era ou não? Ou descobrir o valor que a gente tem naquilo que a gente faz,
né? Então eu acho que são duas histórias que promovem uma reflexão muito bacana, e eu ainda proporia uma terceira etapa, que seria aí uma construção de uma história similar, usando essa estrutura de que eu quero ser isso, depois eu quero ser isso, depois eu quero ser isso, né? De repente pegar essa estrutura de que o indivíduo vai se transformando em outras coisas ou em outras pessoas, né? Adquirindo outros poderes, né? E depois ele retoma o que ele era, mas com o aprendizado desse caminho, né? De tudo que ele viveu nesse caminho. Ele volta para o mesmo lugar, mas não está no mesmo lugar, né? Porque depois que ele experimentou todo esse circuito, certamente ele termina, ele volta, mas ele volta transformado, né? Uma espiral, volta num plano acima, né? A partir de todas essas experiências. Então, minha sugestão aqui para vocês é essa, assim, encontrar uma história, depois encontrar outra que tenha de outra cultura, né? Que tem uma versão, que tenha coisas parecidas, mas não é exatamente igual, e ver as duas ali, ler uma, ler outra, e depois fazer uma conversa sobre isso. Numa terceira etapa, depois as crianças pegarem a estrutura, identificarem essa estrutura, que é igual, a parte onde as duas histórias se encontram ali, e pegar essa estrutura e elas partirem para um processo criativo usando essa estrutura como base, que eu acho que pode ser bastante interessante e muitas surpresas podem aparecer. Boa sorte, bom trabalho! Esqueci de me apresentar, né? Falei de tudo e não me apresentei. Meu nome é Ana Luísa Lacombe, eu sou contadora de histórias, eu sou atriz e um pouco educadora também, né? Trabalho com professores, capacitando, dando aulas de narração de histórias, tenho um curso online sobre a arte de contar histórias. Então, se vocês gostaram, quiserem se aprofundar, pode também dar uma olhadinha lá no curso online e aprender um pouquinho mais. Obrigada e até a próxima!